Dando continuidade ao nosso estudo das funções quadráticas, nós já tivemos a oportunidade de apresentar as suas características, construir seus gráficos, encontrar as definições de ponto máximo, ponto mínimo, coordenadas do vértice, conjunto imagem, conjunto domínio, resolução de equações. Agora, nós iremos dar continuidade a esse estudo do capítulo 16, efetuando a resolução dos exercícios que estão em sua apostila na página número 69. E essa sequência de exercícios traz para nós como primeiro item o seguinte: determine o valor máximo da função quadrática definida por fx igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2. Quando a gente trabalha com a função quadrática, amigos, o gráfico ele vai ser uma parábola como estas duas que eu acabo de representar. Quando você tem uma parábola com o a positivo, ou seja, o termo que acompanha o x2, você vai ter uma parábola para cima. Quando o a seu for negativo, você vai ter uma parábola para baixo. Esse moço aqui embaixo, você vai chamá-lo de vértice, ele vai ser o ponto mínimo, ou o valor mínimo. E aqui em cima, ponto máximo, ou valor máximo. Estas coordenadas são conhecidas como vértice e são obtidas da relação matemática menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Nada de novidade para nós. A novidade que eu sempre tento trazer para você é que você não necessariamente precisa usar a segunda parte da fórmula do vértice. A sugestão que eu lhe dou é que você, obtendo o primeiro termo, substitua no segundo, porque aqui é a coordenada do ponto, né? x, y. O x é menos b sobre 2a. Se você jogar o valor do x na função, você acha o menos delta sobre 4a por um caminho muito mais curto, menos trabalhoso. Então, primeiro passo para efetuar qualquer exercício: identifique seus termos. Por exemplo, nessa equação de segundo grau, que representa uma função quadrática com vértice para baixo, nós temos quem como a? Menos 1. O nosso b, 2. O nosso c, 2. O nosso a acompanha o x2, o nosso b acompanha o x e o nosso c é o termo independente. Bom, gostaria de alertar também um aspecto muito importante. Quando você for fazer o valor máximo da função, que você for procurar nas coordenadas do vértice, o x vai valer quanto? Menos b sobre 2a. Veja o que é que você vai encontrar. Menos b sobre 2a vai ficar menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Então, você vai ficar com quem? Coordenada x do vértice vai ser menos 2 dividido por menos 2. Quanto é que vale esse? Esse nosso amigo? Vale 1. Positivo, porque menos com menos dá mais. Para você fazer o y, como eu falei para você, não há necessidade de você jogar menos delta sobre 4a. Para você fazer o y no vértice, você vai pegar aquele valor que você obteve aqui, ó, o 1, e vai substituir na função. Como é que vai ficar aqui? Ó? Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 2. Observe que o sinal de menos aqui à frente, mesmo o 1 está sendo elevado ao quadrado, o sinal de menos permanece. Então, você vai ficar com quem? Menos 1 mais 2 mais 2. Quanto é que vai ser o y do vértice? 4 menos 1, 3. Então, aqui está a resolução do exercício, tá bom? X do vértice, 1, y do vértice, 3. Quais são as coordenadas do vértice? 1, 3. O maior valor assumido aqui, ó, para a imagem, que seria o nosso amigo 3. Qual seria o domínio? 1. Na questão de número 2, ele dá uma situação semelhante, só que ao invés de ele perguntar o valor máximo da função, ele te dá o vértice e ele pede para você calcular os termos. Neste exercício, a única coisa que você conhece é quem? O a, que vale 1. Ele quer que você obtenha o seu amigo b e o seu amigo c. O caminho é o mesmo. Eu vou fazer x do vértice igual a menos b sobre 2a. Lembrando que esse moço bem aqui é o x do vértice e o segundo é o y do vértice. Então, vamos fazê-lo. Quem é o x do vértice? Vamos, é menos 3. Ótimo. Menos 3 igual a menos b sobre 2 vezes 1. Ó, você já vai fazer aqui o quê? Passar esse moço para cá. Vai ficar menos 3 vezes 2 igual a menos b. Menos 6 igual a menos b. Multiplico por menos 1, porque eu não vou deixar esse valor, ambos, a variável negativa, então eu vou fazer assim, ó. Ao multiplicar por menos 1, eu já achei o b. Tudo bem? Você vai pegar agora, presta atenção, fazer o y do vértice.
que é que você vai fazer? Você vai pegar o valor 6 e vai substituir aqui, ó. Tudo bem? Não foi 6 que você achou? Então, pega, leva essa criança lá. Como é que você vai fazer? Y igual a x2 mais bx mais c. Y igual a x2. Quem é o x? Quem é o seu x? O seu x é quem está aqui, ó. Você tem as coordenadas do vértice, não tem? E você também tem o y, não tem? O 1. Então, vamos fazer o quê? Vamos substituir. Então, você vai ficar com quem? Y do vértice igual a x2 mais 6x mais c. Olha só, você encontrou o b e vai jogar aqui. Como é que você vai fazer isso? 1 igual a menos 3 ao quadrado mais 6, que multiplica menos 3 mais c. Isso aqui vai permitir que você ache o c. 1 igual a 9. 3 vezes 6 dá 18, é negativo, mais c. 1 igual a menos 9 mais c. Joga esse menos 9 com o sinal invertido, vai ficar 1 mais 9 igual a c. O nosso amigo c valerá quanto? 10. Portanto, a resposta. Quanto é o nosso b? 6. Quanto é o nosso c? 10. Essa seria a questão de número 2. Número 3, nós temos calcule m de modo que a função dada fx igual a mx2 mais 2x mais 1 tem um valor mínimo igual a 1/4. Bom, para ter valor mínimo, significa que a parábola é para cima. Isso aqui é a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Quais são as coordenadas do vértice, Vanks? Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Você lembre que eu particularmente não uso o menos delta sobre 4a. Eu prefiro trabalhar com o xv, e esse nosso amiguinho aqui, na substituição, já resolve, sem necessariamente precisar da segunda parte das coordenadas do vértice. Na equação ou função quadrática, eu vou identificar o termo a como m, o meu termo b como 2 e o meu termo c como 1. E vou partir para o cálculo que costumeiramente eu faço. Coordenada x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Nessa situação, eu vou encontrar menos 2 sobre... Quem é o nosso a? M. Então, vai ficar menos 2 sobre 2m. Eu vou cancelar esse 2 aqui. As coordenadas do vértice com relação ao xv vai ser menos 1 sobre m. Guarde isso aqui, porque você já vai fazer substituição na sequência. Bom, ele disse que o valor mínimo é 1/4, então isso aqui é o seu y de v. Você tem a posição em relação ao eixo das ordenadas 1 sobre 4, que seria a imagem, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer simplesmente isso, ó. 1/4 igual a m, que multiplica. Você vai colocar o valor que você possui aqui. Quem é o valor que você possui? Menos 1 sobre m. Menos 1 sobre m ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 sobre m, fecha o parênteses, mais 1. 1/4. Eu vou cancelar quando eu desenvolver aqui, vai ficar como m vezes 1m ao quadrado, que é a mesma coisa de m vezes m. Eu vou até colocar m vezes m para facilitar você visualizar a simplificação que eu vou fazer. Menos 2 sobre m, mais 1. Ó, o que eu vou fazer, tá vendo? 1/4. Eu vou pegar esse mais 1 e trazer para cá, ele vem menos 1, igual. Bom, sobrou o que aqui? 1 sobre m, menos 2 sobre m, certo? Foi isso que sobrou para nós. Ah, entendi. Você efetuou a potência, depois efetuou a expressão através da propriedade distributiva. Exatamente isso que eu fiz, amigos. Desta forma, é permitível a você fazer um cálculo muito rápido, ó. 4 vezes menos 1 dá menos 4, somado com 1, 3. Então, vai ficar menos 3/4 igual. Esse nosso amigo m, você pode repeti-lo. E aqui vai ficar 1 menos 2. Menos 3/4 igual a menos 1 sobre m. Pode multiplicar cruzado, eu vou ficar com quem? Menos 3m igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, 3m igual a 4. Vou passar o 3 dividindo. Minha resposta, 4/3. Então, você tem que ter tranquilidade, identificar os termos e fazer as simplificações que são necessárias. Se você tiver ficado com alguma dúvida nesta passagem, é porque eu já passei o mais 1 para cá, menos 1, e aqui eu não tiro o mínimo. Ó, vou só dar uma recapitulada contigo. 1/4 menos 1. Tu faz assim, ó. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Soma com esse 1 aqui, ó. Fica menos 3 sobre 4, certo? Rapidinho você faz.
E na questão de número 4, ele diz assim, calcule a máxima área de um retângulo cujo perímetro é 40. Eu vou fazer o desenho aqui para que você raciocine comigo. Isso aqui é um retângulo. Então, se aqui é x e aqui é y, eu vou repetir essas medidas. O que é perímetro? Vanks, perímetro é a soma dos lados. Então, se eu fizer x mais y, isso aqui vai dar 40. 2x mais 2y igual a 40. Vou simplificar isso aqui por 2, porque são todos pares. X mais y igual a 20. Beleza? O que é que a gente faz para descobrir a área? Bom, para descobrir a área, eu vou fazer base vezes altura. X vezes y, concorda? Minha área é x vezes y. Só que eu não vou trabalhar desta maneira. Eu não posso trabalhar com duas variáveis simultaneamente. Eu vou isolar uma. Meu y seria quem aqui? 20 menos x. Para quando eu jogar lá na área, eu conseguir trabalhar com uma equação de segundo grau, com uma função quadrática. Quer ver? Vamos raciocinar. Eu vou chamar x de x vezes, no lugar de y, 20 menos x. 20x menos x ao quadrado, ou menos x ao quadrado mais 20x, porque isso aqui define-nos uma estrutura com a ordem decrescente, né? Bom, como eu estou trabalhando com a área, eu vou fazer o que aqui? Vou coordenada do vértice para resolver. Pego aqui menos b sobre 2a. As coordenadas do vértice para efeito de x, o meu a vale menos 1. O meu b vale 20 e o meu c vale 0. É isso aqui que eu tenho, ó. Então, aqui vai ficar menos 20 dividido por menos 2 vezes menos 1. Aqui vai ficar 20 dividido por 2, porque menos, ó, aqui tem um 2, menos b sobre 2a. Ó. Tem um menos 20 dividido por menos 2, tá vendo aqui, ó? Menos 20 por menos 2, quanto é que vai ser o seu x? 10. Para que ele serve? Serve para muita coisa. Dentre elas, raciocinar a resolução final. Por quê? Porque quando você acha o x, automaticamente você acha o y. Ó. Se o x do vértice vale 10, o y você não fez 20 menos x? Então, esse y aqui vai ser 20 menos 10. Vai ser 10 também, ó. Conclusão. A minha maior área vai ficar como? Como é que eu vou fazer x vezes y? 10 vezes 10. Eu vou encontrar quanto? 100 centímetros quadrados. Seria a maior área possível para obter, tá? Seria essa forma de resolução. X vezes y para efeito de quê? Da nossa área. Com isso, a gente fecha essa questão número 4 e parte para a próxima. A próxima questão número 5, também abordando esse assunto. Na questão de número 5 e 6, que são as questões que encerram este bloco, aqui nós temos a seguinte situação. Se você der uma olhadinha aqui, tem um cercado, né? Tem um cercado cujas medidas são x e 48 menos 2x. Ele fala assim, Cláudio possui 48 metros de tela e quer utilizá-la para construir um cercado de forma retangular com a finalidade de fazer uma horta. Para isso, ele vai aproveitar uma parede já construída. Então, aqui atrás você não precisa se preocupar. Isso aqui já existe, tá? Uma parede já pré-existente. Você só vai trabalhar para cercar 3 lados, porque um já é a parede. Aí ele fala assim, para isso, ele vai aproveitar uma parede já construída. Letra A. Qual é a fórmula que representa a área y desse cercado em função da medida x? Meus amigos, como é que se calcula a área? Vamos, se calcula a área medindo-se a largura vezes o comprimento. Isso aqui você vai fazer o quê? Como é que vai ficar a área? 48 menos 2x, que multiplica quem? Que multiplica x. Faça a propriedade distributiva, vai ficar como? Raciocine aqui comigo. Eu vou chamar a área de y, que ele mandou fazer em função do y, né? 48 vezes x dá 48x menos 2x ao quadrado. Eu só vou dar uma arrumada aqui, porque eu vou botar o x ao quadrado primeiro. Menos 2x2 mais 48x. Pronto, terminou. Aí a segunda pergunta, porque ele não faz só uma não, ele faz a segunda aqui. B. Analisando a função encontrada, qual deve ser a medida de cada lado desse cercado para se obter a maior área? Sempre que você vai fazer um exercício como esse, você tem que trabalhar com vértice, amigo, porque isso aqui é uma função de segundo grau. Ó, uma função quadrática exige que a gente faça quem? As coordenadas do vértice. Está aqui a minha equação, eu vou escrever meus termos, o A vale menos 2, o B vale 48, o C não tem, então eu coloco 0 para ele.
e sempre fazendo o mesmo caminho, começando por onde? Pelas coordenadas do vértice. XV, ou seja, coordenadas do vértice do eixo horizontal, é menos B sobre 2A. Então vai ficar como isso aqui? X do vértice vai ser menos 48, dividido por 2 vezes menos 2. Isso aqui vai me dar 48 negativo dividido por menos 4. Quando você fizer 48 por 4, menos com menos dá mais, você vai encontrar quanto para o x? Vai encontrar 12. Bom, o que é que você vai fazer para descobrir a estrutura que você tem de área? Muito simples. As medidas que eu tenho aqui, ó, presta atenção, 48 menos 2x, né? E aqui, x. Como é que você vai fazer? 48 menos 2x vai ficar 48 menos 2 vezes 12. Isso aqui dá 24. 48 menos 24 dá 24. Então, a sua área será 24 e do ladinho aqui, 12. Como é que eu devo fazer, Vanks? Eu devo fazer a medida desta forma. Se você quiser saber a maior área possível, a maior área possível seria 24 vezes 12 te daria 284 metros quadrados. Mas ele não pediu isso, ele só perguntou qual deve ser a medida de cada lado. Então, quais são os lados que você tem que ter? 12 metros e 24 metros. Só por curiosidade, quanto é que daria essa área? 12, não tem que fazer isso aqui não, isso aqui é só a título de informação. Você faria 24 vezes 12, essa área aqui daria 284 metros quadrados. A resposta terminou aqui, tá bom? E para eu fechar esta sequência de exercícios, a questão de número 6 diz assim: um objeto é lançado em um local em que o solo é plano e horizontal. A sua altura em relação ao solo é dada por ht igual a menos 2t ao quadrado mais 12t. Você poderia falar para mim, Vanks, ali tem t, tem h, não tem problema, moçada. Aquilo ali é uma equação de segundo grau, o a é negativo, então é uma parábola para baixo. Em que h é a altura em metros e t é o tempo, determine a altura máxima atingida. Determine a altura máxima atingida. Bom, isso aqui é uma parábola para baixo, onde o seu a vale menos 2, o seu b vale 12 e o c vale 0. Qual é o procedimento? De sempre. xv igual a quem? Menos b sobre 2a. Menos 12 sobre 2 vezes menos 2. Isso aqui vai ficar 12 dividido por 4, que vai dar quanto? Quando você fizer menos 12 dividido por menos 4, isso aqui vai te dar 3. O que é que eu vou fazer? Muito simples. A sua resposta, você vai pegar esse x que você tem e vai colocá-lo lá no lugar do t do tempo, né? Ah, entendi, eu vou jogá-lo em cima. Isso. Lembra-se que eu falei? Não há necessidade de você fazer o menos delta sobre 4a. Basta você pegar e substituir. Ó. Você vai lá na sua estrutura e vai substituir, que você vai encontrar a altura máxima, porque a altura corresponde ao eixo vertical. A altura corresponde ao eixo y, também conhecido como eixo das ordenadas. Então, como é que vai ficar isso aqui? Como é que vai ficar o y do vértice? Faz o cálculo lá para mim. Menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 12 vezes 3. Meu y do vértice vai ser igual a menos 2 vezes 9, mais... Quanto é 12 vezes 3? 36. Qual é a altura máxima que tu vai atingir? Menos 18 mais 36. Isso aqui vai dar quanto? Quanto é 36 menos 18? 36 menos 18, 18 metros. Com isso, amigos, nós fechamos essa sequência de exercícios de sua apostila do capítulo 16. Espero que você tenha entendido as resoluções. Essa aula vai estar disponibilizada para você no nosso canal de comunicação. Eu estou aqui à sua inteira disposição para que você possa fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas.